Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal. Nesta aula, iremos tecer esta borboleta de crochê, utilizando a técnica do amigurumi. A diferença é que nesta peça não utilizaremos o enchimento. Uma peça linda que com criatividade pode ser utilizada de diversas formas, na decoração, em móveis de berço, adaptada como um porta-guardanapo em uma bela mesa posta. E o melhor é que é bem simples e rápida de fazer. Vamos começar? As asas são feitas em duas etapas. Primeiro nós vamos fazer a parte menor da asa. Vamos iniciar então com o anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos fechar então o nosso anel. Eu já vou colocar aqui o marcador para marcar o início da carreira. E a próxima carreira de número 2 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Então, aqui no próximo pontinho, nós vamos fazer um aumento, que são 2 pontos baixos juntos, no mesmo ponto, e no ponto seguinte, um ponto baixo. E vamos repetir mais 2 vezes. Um aumento, já vou pegando aqui esse fio que ficou lá atrás e prendendo junto nos pontos. Então, aqui fiz mais um aumento, e no próximo ponto, um ponto baixo. E mais uma repetição. Um aumento, já posso largar lá o fio. E no ponto seguinte, um ponto baixo. Finalizamos então esta carreira com 9 pontos. Vou puxar aqui o meu marcador e seguir para a terceira carreira, que será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 9 pontos. É só fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior. Eu vou fazendo aqui esta carreira e já retorno com ela pronta. A quarta carreira será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E repete mais 2 vezes. Um aumento e 2 pontos baixos, até chegar no final da carreira, totalizando 12 pontos. A quinta carreira será de um aumento e um ponto baixo. E dessa vez nós vamos repetir 6 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira número 6 será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. As carreiras de número 7 e 8 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo em cada ponto, totalizando 24 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e já retorno com elas prontas. Cheguei aqui no final da oitava carreira, e agora a carreira de número 9, nós vamos iniciar com as diminuições. Então, nós vamos pegar as alcinhas da frente aqui, dos 2 próximos pontos, arrematar com um ponto baixo, e segue com mais 2 pontos baixos, um para cada ponto. 1 e 2. E é só seguir repetindo uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número 10 será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 18 pontos. Eu vou fazendo aqui e já retorno. A carreira de número 11 será de uma diminuição e um ponto baixo, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição e um ponto baixo.
totalizando 12 pontos no final. A carreira de número 12 será de uma diminuição e 2 pontos baixos. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E repete mais 2 vezes, uma diminuição e 2 pontos baixos, até chegar no final da carreira, totalizando 9 pontos. As carreiras de número 13 e 14 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 9 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras de ponto sobre ponto e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 14 e agora nós vamos seguir sem finalizar. Eu só vou puxar aqui o meu fio marcador e trocar aqui para cima. E a partir daqui a gente vai iniciar o outro lado da asa aqui, do outro lado da borboleta. Então aqui nós vamos seguir agora com a carreira de número 15, aumentando. Vamos fazer um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, 1 e 2 pontos baixos. E vamos repetir mais 2 vezes. Um aumento e 2 pontos baixos, até chegar no final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 16 será de um aumento e 1 ponto baixo, repetindo 6 vezes agora, e não 3. Um aumento e 1 ponto baixo. E segue repetindo um aumento e 1 ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Carreira de número 17 será de 1 ponto baixo para cada ponto. Ponto sobre ponto. Então, vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto até chegar no final da carreira, totalizando 18 pontos. Carreira de número 18 será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. As carreiras de número 19 e 20 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 24 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 20 e agora nós temos que fazer aqui, as diminuições para fazer o formato aqui igual a este outro lado que a gente já fez. Então, a carreira de número 21, nós vamos iniciar com as diminuições. Será de uma diminuição e 2 pontos baixos. Fiz a diminuição, agora 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número 22 será de uma diminuição e 1 ponto baixo. Uma diminuição e 1 ponto baixo. E segue repetindo uma diminuição e 1 ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 23 será de uma diminuição e 2 pontos baixos. Repetindo 3 vezes agora. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo mais 2 vezes, uma diminuição e 2 pontos baixos, até chegar no final da carreira, totalizando 9 pontos. A carreira de número 24 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 9 pontos.
Vamos então para a carreira de número 25, que será de uma diminuição e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Uma diminuição e um ponto baixo. E vamos repetir mais 2 vezes. Uma diminuição e um ponto baixo. E mais uma vez, uma diminuição e um ponto baixo. Finalizamos então a carreira com apenas 6 pontos, que é o mesmo número de pontos lá do nosso anel mágico inicial, não é mesmo? Agora vamos deixar aqui um fio longo para o arremate. Vou puxar ele. Também já vou tirar aqui o marcador. E agora nós vamos arrematar aqui, fechando esta abertura que ficou. Então, com uma agulha, a gente vai pegar aqui somente as alcinhas da frente de cada um dos 6 pontos e passar aqui a agulha com o nosso fio, pegando todas as alcinhas dos 6 pontos. E aí vai formar aqui um anel mágico invertido. Já estou chegando então aqui no último ponto. E vamos puxar então esse fio, fechando bem essa abertura, formando um anel mágico invertido. E agora nós vamos dar um pontinho aqui do lado, passando o fio por cima para dar um nó. E agora é só inserir a agulha aqui bem no centro do nosso anel mágico, passando por dentro aqui da peça e fazer um outro nozinho aqui para garantir. Não vá se soltar nada ali, né, do anel. Então, a gente pode já atravessar aqui por dentro da peça, saindo em qualquer parte, aqui só para puxar esse fio por dentro e agora cortar. Então, está pronta aqui a primeira parte da asinha, das asas da nossa borboleta, essa é a parte de baixo. E agora nós temos que fazer outra maiorzinha, que é a parte de cima das asas. Vamos então tecer aqui a parte maior das asas, iniciando com um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos fechar o nosso anel e seguir para a segunda carreira, que será somente de aumentos. Já vou deixar aqui no marcador e vamos então fazer 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. Então, tínhamos 6 pontos baixos no anel, vamos ficar com um total agora de 12 pontos no final. Já vai prendendo ali o fio do anel mágico atrás junto com os pontos. Então, é uma carreira somente de aumentos. Sempre que eu falar aumento, são 2 pontos baixos juntos, no mesmo ponto. A nossa terceira carreira agora será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos.
A quarta carreira será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 2 pontos baixos, até o final da carreira, totalizando 24 pontos. A quinta carreira será de um aumento e 3 pontos baixos. Um aumento, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. E aqui encerramos nossos aumentos. As carreiras de número 6 e 7 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 30 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e retorno com elas prontas. E vamos iniciar agora então as diminuições. A carreira de número 8 será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Repetindo 6 vezes. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. A carreira de número 9 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 24 pontos. A carreira de número 10 será de uma diminuição e 2 pontos baixos. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Carreira de número 11 será de uma diminuição e 1 ponto baixo. Fiz a diminuição e agora 1 ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição e 1 ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Carreira de número 12 será de uma diminuição e 2 pontos baixos. E agora repetindo 3 vezes. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo mais 2 vezes. Uma diminuição e 2 pontos baixos. Vamos finalizar essa carreira com 9 pontos. As carreiras de número 13 e 14 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 9 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e retorno com elas prontas. E agora que a gente já fez um lado aqui da borboleta, já vamos começar com os aumentos novamente para fazer o outro lado. Então, a carreira de número 15 será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo mais 2 vezes. Um aumento e 2 pontos baixos. Vamos finalizar essa carreira com 12 pontos. A carreira de número 16 será de um aumento e 1 ponto baixo. Repetindo agora 6 vezes. Um aumento e 1 ponto baixo. E segue repetindo um aumento e 1 ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Vamos para a carreira de número 17, que será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, 1 e 2 pontos baixos. E seguimos repetindo um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos.
E a carreira de número 18 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 24 pontos. Vamos então para a carreira de número 19, que será de um aumento e 3 pontos baixos. Um aumento, 1, 2 e 3 pontos baixos. E seguimos repetindo um aumento e 3 pontos baixos até chegar no final da carreira, totalizando 30 pontos. E agora as carreiras de número 20 e 21 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 30 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e retorno com elas prontas. E já podemos iniciar com as diminuições agora, então, para fazer o mesmo formato do outro lado. Então, a carreira de número 22 será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E seguimos repetindo uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. A carreira de número 23 será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo. Uma diminuição e 2 pontos baixos, até o final, totalizando 18 pontos. A carreira de número 24 será de uma diminuição e 1 ponto baixo, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição e 1 ponto baixo. E segue repetindo. Uma diminuição e 1 ponto baixo até o final, totalizando 12 pontos. A carreira de número 25 será somente de diminuições. Vamos só ajeitar aqui a peça, ó. Já está aqui os dois lados com o mesmo formato, não é mesmo? Então, agora nós vamos fazer esta carreira toda de diminuição. Então, sempre pegando de 2 em 2 pontos aqui nas alcinhas da frente dos pontos e fazendo a diminuição até chegar no final da carreira. E aí, nós vamos finalizar ela com apenas 6 pontos. Tô chegando aqui no final, daí já tá mais apertadinho, né? Até escapou aqui o fio da agulha. Vamos novamente. Prontinho. E agora é só deixar aqui um fio longo para a gente fazer o arremate final. Vamos cortar ele. E agora com uma agulha, nós vamos fazer o mesmo que a gente fez na outra peça. Ó, está no mesmo formato aqui os dois ladinhos. Então, vamos arrematar pegando aqui somente as alcinhas da frente de cada um dos 6 pontos, para formar aquele anel mágico invertido. Então, passar o fio em todas as alcinhas dos pontos, sempre pegando a alcinha da frente, só. E após passar o fio por todas elas, nós vamos puxar aqui o fio para ele fechar aqui o nosso anel invertido. E então, vamos dar um nozinho para prender ele. E agora inserir a agulha bem ao centro do nosso anel. Vamos passar aqui o fio por dentro
e dar aquele outro nozinho. E agora é só passar o fio novamente por dentro da peça e vamos cortar aqui o fio. Então, essa segunda parte aqui também já está pronta. Ficou nesse formato, ele ficou mais arredondadinho e ela é maior. E se a gente dobrar assim, ó, os dois lados tem que estar iguaizinhos. Certo? Aí é só ajeitar aqui se ficar com uma pontinha aqui por causa do nozinho e porque tenha ficado muito apertado, é só ajeitar ali para ficar parecido com o outro lado. E agora nós vamos ter que fazer essa junção aqui, ó. Pegar essa parte aqui de cima e dobrar ela para cima. E esta parte de baixo a gente dobra assim nesse formato. E vamos unir essas duas partes dessa forma. Com o mesmo fio que a gente estava utilizando, nós vamos pegar aqui uma das partes, aqui eu vou pegar a menor, e vou inserir a agulha, atravessando aqui por dentro, nessa parte bem ao centro, e vou dar um nozinho duplo, já para que esse fio fique bem preso. Agora é só puxar aqui do outro lado, esse nozinho vai se esconder lá dentro. Então, a gente vai unir aqui a esta outra parte, inserindo a agulha também aqui bem ao centro por baixo. E vamos atravessar ele aqui, puxando o fio. E agora nós vamos ter que ajeitar bem aqui a nossa borboleta, né? Fazendo o formato dela, para seguir com a costura. Vamos encaixar aqui essas duas partes, de forma que ela fique bem certinha, e depois nós vamos ir passando aqui a nossa agulha entre ambas as partes. E aí nós vamos apertando aqui o fio até que ela fique no formato certinho da borboleta. Vou passar mais uma vez aqui, agora mais para o outro lado. Ajeita bem. E ela já está ganhando a forma da borboleta. E é só você ir ajeitando e fazendo a costura agora, até que ela fique bem certinha. O formato dela é assim, agora eu vou costurar também aqui essa parte aqui das asas, mais nas laterais, para que ela não fique saindo do lugar. Então, eu vou inserir a agulha aqui ao centro, saindo mais para a lateral agora. E aí a gente costura também aqui as asas. Costura é simples, é só ir passando o fio entre os pontos de cada uma das partes, unindo as duas. Bem rente, né? Aqui uma a outra, para que esses pontos da costura não fiquem aparecendo. Aqui no centro depois a gente vai tapar. Então aqui não tem problema de aparecer aqui no meio. Mas nas laterais a gente tem que cuidar a costura para não ficar aparecendo. Essa é a parte mais chatinha, né, da costura. Mas não tem mistério, só é meio chato de fazer mesmo. E agora eu vou atravessar aqui, ó, saindo lá do outro lado novamente, no centro embaixo. E temos que prender bem agora esse fio, para não soltar.
Então, aqui, ó, já está no formato certinho. Vocês vão fazer aí quantos pontos forem necessários em cada asa, unindo as asas, para só depois dar o nozinho que eu vou dar aqui para encerrar essa costura. Então, depois de bem costuradinho, ambas as partes certinhas ali, é que a gente vai dar esse nozinho aqui para finalizar e esconder o fio. E aí a gente só vai inserir a agulha passando por dentro da peça para puxar esse fio lá por dentro e depois cortar. Vou só cortar esse excesso de fio aqui antes para facilitar na hora de puxar a agulha aqui. Prontinho. E agora é só cortar aqui o fio. Então, aqui está a parte da borboleta pronta. Nós vamos fazer agora a parte do corpinho dela aqui para colocar no meio. Então, vamos para essa parte. E para fazer essa parte do corpinho da borboleta, eu vou usar aqui um fio da cor castanho. Vamos, então, subir 16 correntinhas, já contando com esse primeiro pontinho. Então, vamos até a correntinha de número 16. Fiz aqui, então, as 16 correntinhas. E agora nós vamos pular 2 correntinhas. E a partir da terceira correntinha que a gente vai iniciar, fazendo 13 pontos baixos. Vamos seguir, então, com 13 pontos baixos. Agora a gente já vai prendendo esse fio que ficou de sobra ali no início, aqui junto com os pontos, e deixar já arrematado. E é só fazer o ponto baixo até chegar no penúltimo pontinho, aqui na penúltima alcinha da corrente. E daí no último ponto é que nós vamos fazer os pontos diferentes. Prontinho. Agora, então, na última alcinha da corrente eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. E vamos fazer um ponto bolha, que seriam 5 pontos altos juntos no mesmo ponto. Mas só que é fechado de forma diferente. Vamos laçar o fio, inserir a agulha, laçar o fio lá atrás. E arremato somente 2 das alcinhas. E agora eu faço mais 4 vezes. Faço como se fosse um ponto alto, mas eu só arremato 2 alcinhas cada vez, sempre deixando uma na agulha. Vamos para o nosso quarto ponto e agora o quinto e último ponto. Vamos laçar o fio lá atrás, trazer para frente e arrematar 2 das alcinhas. E agora ficamos com 6 pontos na agulha. Nós vamos laçar o fio e arrematar todos de uma vez só. Este é o ponto bolha. E agora faço uma correntinha. E no ponto seguinte, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E está pronta então aqui a parte do corpinho da nossa borboleta. Vamos só cortar aqui o fio, deixando ele longo, porque nós vamos ter que costurar essa parte agora na borboletinha. Vou passar aqui o meu fio por dentro desse laço, para dar um nó. Prontinho. Agora, este fio aqui, que era lá o fio inicial, que a gente já arrematou, a gente vai cortar.
E vamos verificar agora se ficou o tamanho certinho. Vamos colocar aqui em cima da nossa borboleta, com a parte do avesso da peça, dessa parte do corpinho, para cima, o avesso fica para cima. E aí, assim, ó, já envolveu todo o centro aqui da nossa borboletinha, ó, vai dar bem certinho. Então, nós vamos costurar. Eu vou inserir a minha agulha aqui bem abaixo aqui do ponto que ficou sendo a cabecinha, que é o ponto bolha. Essa aqui é o formato da cabeça da borboleta. Então, eu insiro a agulha ali bem abaixo da cabecinha e insiro agora aqui na outra ponta do corpinho. Essa parte do corpinho. E aí, a gente vai ajustando aqui para que ela fique bem certinha. E agora eu vou passar novamente o fio aqui, prendendo essas duas pontas. E aí é só seguir fazendo a costura. Vamos atravessar novamente aqui, só na parte de cima, e depois nós vamos ir costurando também, unindo aqui essas asas junto ao corpinho, para que ela fique bem presa, não fique saindo fora do lugar ali. Então aqui, ó, vou inserir a agulha num pontinho qualquer aqui mais perto, saindo mais ao centro, e agora aqui no centro eu vou passar a minha agulha pegando todas as partes, ó. A parte das asas ali na parte rosa, mas bem ao centro, e a parte do corpinho que a gente fez agora. Dessa forma a gente vai prendendo todas as partes juntas. E é só dar uns pontinhos até que fique bem firme. As asinhas eu poderia ter feito mais uns pontinhos para ela ficar bem certinha, porque ela tá saindo fora, então você pode fazer mais uns pontinhos aí nas asas, para que ela não fique se movendo tanto. E agora eu dei o meu nozinho, e vou passar aqui o meu fio por entre os pontinhos desta parte aqui do corpinho, para esconder esse fio ali, já arrematando. E aí é só puxar o fio e agora cortar. E está faltando aqui somente as anteninhas da nossa borboleta, né? Vamos só inserir aqui a agulha na parte da cabecinha. Puxando aqui o fio e vamos dar um nozinho nesse fio. Verifique que está bem na ponta ali da cabecinha. Dá um nozinho duplo. E agora eu só vou passar aqui com a agulha esses fios, atravessando aqui por dentro da cabecinha, só para esconder os nozinhos. Para que não fique o nó aparente. Vou cortar aqui a ponta do fio que está já desfiado e vou agora puxar esses fios ali, ó, só para esconder o nó. Pronto, o nozinho já está escondido. E agora a gente vai cortar aqui, deixando um pedaço não muito grande, né? Para formar as anteninhas da nossa borboleta. E está pronta esta parte. Se você quiser, pode usar aqui um endurecedor de crochê, para deixar as anteninhas mais durinhas. E aqui está a nossa borboleta prontinha. O que você achou desta aula? Bem fácil de fazer, não é mesmo? E se você gostou dessa aula, não esqueça de curtir e compartilhar com alguém que possa gostar também. Espero que essa aula tenha sido útil para você. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula.